Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem e que vocês estejam aproveitando ao máximo, conseguindo fazer as atividades que a gente coloca nas planilhas para vocês toda semana, tá? Eu tenho uma novidade para contar para vocês, que a partir dessa semana nós vamos nos ver uma vez a semana através de vídeos, tá? Então esses vídeos são para tentar esclarecer dúvidas, explicar o conteúdo, mais ou menos como a gente fazia na sala de aula, né? E tentar sanar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá então? Bom, começando por a nossa matéria por átomos, tá? Essa semana eu passei para vocês algumas páginas do livro que falam sobre átomos. A gente já tinha conversado um pouco disso em sala de aula, tá? Então, para relembrar para vocês, o que é matéria, né? A matéria é tudo aquilo que possui lugar no espaço e tem massa. Tudo que possui massa e tem lugar no espaço. Então, tudo que é matéria é feito de átomo. E o que são os átomos? O átomo é a unidade básica da matéria, tá? Lembram ano passado, quando a gente estudava sobre o corpo humano e vários outros anos anteriores, a gente sempre falava sobre célula e eu dizia para vocês que a célula é a unidade básica da vida, né? Pois então, a célula é a unidade básica da vida, o átomo é a unidade básica da matéria. E o nosso corpo também possui átomo, tá? A gente tem átomo no sangue, a gente tem átomo nos tecidos, a gente tem átomo em toda a parte do nosso corpo. A gente necessita desses átomos, desses elementos químicos. Por exemplo, no sangue a gente tem um elemento químico ferro, que ele é muito importante para fazer com que algumas funções do nosso corpo funcionem perfeitamente. Então, a gente tem o átomo de ferro no nosso sangue. A gente tem também o átomo de oxigênio que entra no nosso corpo para a gente fazer a respiração. A gente necessita dele para a respiração. Temos também átomos de hidrogênio que entram através da água, né? Quando a gente bebe água, a gente tem a molécula H2O, que é uma molécula, é um conjunto de átomos. Então, tem tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, H2O. Então, também faz parte do nosso corpo, certo? Nós vimos, então, também os modelos atômicos. Os modelos atômicos, o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico. Depois, sucedeu Dalton-Thomson, o modelo atômico de Thomson. Depois, a gente aprendeu também o modelo atômico de Rutherford, tá? Bem diferente dos outros anteriores. E, após Rutherford, a gente aprendeu o modelo atômico de Bohr, tá? Ou Rutherford-Bohr, como é chamado em alguns livros didáticos, certo? Bom, pessoal, os átomos, lá na época de Dalton, achava-se que o átomo ele era por si só uma esfera maciça e indivisível e que ele fosse a menor partícula, né, que existia. Conforme foram passando os anos, foram mudando os modelos, foram descobrindo que o átomo ele era composto por partículas ainda menores, tá? Que são chamadas as partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Então, a gente tem 3 principais partículas, que são os prótons, cargas positivas, os elétrons, cargas negativas, e os nêutrons, carga neutra, tá? Os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo do átomo. E os elétrons, eles ficam como se ficassem navegando, tá? Pela eletrosfera, tá? Os elétrons, eles têm o mesmo número de prótons quando o átomo ele é estável. Quando ele é um átomo estável, ele tem o mesmo número de prótons, tá? Então, prótons e elétrons têm o mesmo número. Então, quando ele não é estável,
ele tem um número de elétrons diferente do número de prótons. Então, o que que acontece? O número de elétrons é diferente do número de prótons, tá? O número de prótons, ele sempre vai ser o mesmo. O que muda é o número de elétrons. Os elétrons, eles podem sair de um elemento químico e se irem para outro elemento químico. Ou eles podem também vir de outro elemento químico. Então, um elemento químico que não é estável, ele pode tanto receber elétrons quanto doar elétrons. Então, quando ele recebe ou doa elétrons, a gente chama ele de íons. Ele se transforma em íon, tá? Mais adiante a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado a tabela periódica e aí vocês vão conseguir entender melhor essa parte, certo? Na tabela periódica, os elementos químicos, eles têm um símbolo que simboliza o nome dele, representa o nome desse elemento químico. Mostra o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, e mostra também o número de prótons e o número de elétrons, quando ele é estável, que é representado pela letra Z, Z maiúscula, tá? Então, a gente tem na tabela periódica o símbolo, a gente tem o número atômico e a gente tem o número de massa, tá? Por que que o símbolo a abreviação de cada elemento é diferente do nome? Por exemplo, o chumbo. O chumbo, na tabela periódica, ele é simbolizado pela letra P maiúscula e pela letra B minúscula. Por que isso? Porque o nome deste elemento químico e de todos os outros elementos químicos, eles vêm escrito em latim. Lembram que eu já comentei com vocês que latim é uma língua morta, então ela não pode ser modificada. Então essa escrita ela não vai se modificar. Então chumbo, ele em latim é plumbum, então fica a abreviação PB, tá? Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso, dá para fazer uma pesquisa na internet para ver o nome dos elementos químicos e o nome deles em latim, tá? Vocês podem acessar na internet vários tipos de tabela periódica onde tem o nome do elemento químico, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que tenham sanado algumas dúvidas de vocês. Sei que não é o suficiente, é difícil o conteúdo, mas eu espero que vocês se dediquem, que vocês tenham comprometimento. Tô bem preocupada, eu quero logo voltar para aula para a gente conseguir juntos e em sala de aula, né, numa aula presencial, que eu consiga sanar as dúvidas de vocês na hora. Mas, enquanto isso não é possível, a gente vai fazendo o máximo à distância, tá? O comprometimento de nós professores está 100%. Espero que o comprometimento de vocês, alunos, esteja 100%. Esse é um ano fundamental para vocês. Nono ano é um ano muito importante. Então, eu espero que vocês tenham esse comprometimento, assim como a gente tem com vocês, tá? Um abraço enorme para vocês, do fundo do meu coração. Eu tô rezando para que tudo isso passe e a gente volte a se encontrar o mais breve possível, certo, gente? Um beijo para vocês, com muita saudade, e até semana que vem.